Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer que o Bolsonaro se irritou com o Tarcísio aí, porque o governador de São Paulo participou de um evento lá em Lisboa, promovido pelo ministro do STF, mas não é o Xandão, é o Gilmar Mendes, também desafeto aí do bolsonarismo. Vamos trazer detalhes da reação de Bolsonaro. E tá acontecendo nos bastidores aí uma especulação de uma articulação envolvendo a candidatura do Caiado, governador de Goiás, para colocar como vice o Eduardo Bolsonaro. Mas tudo por enquanto não passa especulação, mas é importante, né? Muitas especulações do passado a gente achou assim, não, isso aqui não é possível e aconteceu. Por exemplo, Alckmin vice do Lula. Quem imaginou que aquela especulação que surgiu do nada na imprensa de repente se concretizaria? E hoje está aí, e o Alckmin cá entre nós tem se mostrado um vice muito fiel ao Lula. Vamos trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E no final desse vídeo tem um recado aqui muito especial. Então fiquem aí até o fim. Vamos trazer aqui então o seguinte. Tá tendo uma nova rusga entre Bolsonaro e Tarcísio. Olha, e cada semana é uma, né? Eu acho isso aqui logo desanda. Diz aqui a matéria que declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o fórum criado pelo ministro Gilmar Mendes em Portugal, desagradaram a Bolsonaro. A interlocutores, o ex-presidente afirmou que Tarcísio fez discurso de presidenciável, o que está fora do script que ambos combinaram em reuniões reservadas. Olha só! Aqui vai dizer que nessas conversas de bastidores aí entre os dois, ficou combinado que o Tarcísio tentaria ser uma espécie de ponte, que poderia sim estreitar diálogo ali com o Moraes para tentar de alguma forma ajudar o ex-presidente. Então, o Bolsonaro até concordou e estimulou que o Tarcísio participasse desse evento aí lá em Lisboa, promovido pelo Gilmar Mendes, que é chamado aí Gilmar Palusa. Aqui eu faço uma pausa. Eu já falei aqui que eu não gosto desse negócio de ministro do STF ter muitos holofotes aí em cima. Não gosto, não interessa qual. Pode ser o indicado pelo Bolsonaro, pelo Temer, pelo Lula, pela Dilma. Não interessa. Eu acho que ministro do STF tem que ser discreto, não tem que estar chamando atenção com isso aqui não. Aí, pelo amor de Deus, Gilmar Mendes, ministro do STF, promove um evento lá em Portugal e reúne a nata da política. Aí um monte de governador sai e vai pra lá. Paga com dinheiro de quem? Alguém acha que se cada um paga do próprio bolso? Bom, não quero aqui acusar de que está sendo pago com dinheiro público, não sei o quê, mas olha, aí vamos supor que está sendo pago com dinheiro do bolso, ou então que o evento, a organização está bancando essas passagens todas lá, que eu duvido. Aí vai lá essa galera, né, que fica fora, em vez de estar trabalhando aqui no Brasil. Então tá tudo errado, onde isso foi feito, tá tudo errado, quem promoveu, tá tudo errado. Políticos daqui a pouco podem ser julgados pelo Gilmar Mendes. Tá lá participando de evento, é o fim da picada. Meu Deus do céu, como eu acho errado o ministro do STF participar de evento promovido por empresário, como o Dória. Não canso de falar isso aqui, o Dória faz lá evento da LIDE nos Estados Unidos, tá lá Moraes, Barroso, mas não sei quem participando, uma boa, convidado especial. Que isso? Ah, William, mas o ministro do STF nem pode mais participar de evento? Não, como ministro do STF eu acho que não. Quando você aceita um cargo desse, uma indicação dessa, você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Inclusive de algumas regalias e de algumas atrações que a vida pública, né, às vezes proporciona. Então, ele quer ter liberdade, renuncia à toga, vai ser político, vai ser empresário, vai ser outra coisa. Mas voltando aqui, que a postura adotada pelo governador Tarcísio surpreendeu o ex-presidente. Porque o Bolsonaro tem dito publicamente que vai ser o candidato, ele sabe que não vai ser, mas isso faz parte do teatro. Porque se ele já admite agora, não vou ser candidato, isso enfraquece na questão, na briga judicial que está acontecendo e também naquela ideia dele transferir os votos para alguém que ele indicar. Então, o Bolsonaro tem se mantido com a postura de candidato, e os outros ficam naquela, né? Tenta agradar e tal, não, só vou se o Bolsonaro não for. O próprio Eduardo agora tá começando a arregaçar as mangas, colocar
né, os bracinhos para fora aí. Então, o Tarcísio, se não tomar cuidado, vai ser fritado pelo bolsonarismo. E eu já tenho visto a movimentação, por exemplo, aqui do Kim Paim. Kim Paim, muito ligado ao Carlos Bolsonaro, a ala, ali, digamos assim, do bolsonarismo. Não vou nem chamar bolsonarismo radical, não, porque o Kim Paim tem feito lives, entrevistas com gente tipo, né, dita de esquerda, nacionalista de esquerda, com nacionalista de direita. Então, mas assim, o Kim Paim por exemplo, é uma das figuras próximas ao clã Bolsonaro, vamos usar essa expressão, que tem feito críticas, já é alertado para essa questão envolvendo aí o Tarcísio. E é um indicativo de que, opa, eu já vi, por exemplo, o Fábio Van Garten também dando esse indicativo de que o Tarcísio, se dependendo do movimento que fizer, eles vão fritá-lo. E aí o Tarcísio pode até disputar a presidência com apoio da Faria Lima, da imprensa, de parte do Centrão, mas não do bolsonarismo, que embarcaria numa outra candidatura rachando a direita. Isso pode acontecer nas eleições do ano que vem. E o Tarcísio tem que calcular muito bem, que se ele vai com muita sede ao pote, pode acontecer com ele o que aconteceu com Dória. Dória que abriu mão aí, nem disputa mais, né, eleições, muito queimado mesmo. Então, tá aqui Bolsonaro reagindo, se irritando e não gostando dessa postura do Tarcísio lá, que foi anunciado como presidenciável. E discursou, falou lá que a diplomacia brasileira tem que se pautar pela neutralidade e abordou pontos da geopolítica global. Isso aqui não é um assunto que normalmente um governador aborda, mas sim alguém que está com projetos maiores. E a gente sabe qual que é o projeto do Tarcísio, e o Bolsonaro também sabe, mas vamos ver essa movimentação aqui, se eles vão fritar. Eu acho que vão, e isso o Tarcísio vai dar uma recuada para se contentar em disputar o governo ali e esperar, quem sabe, 2030, mas 2030 o Bolsonaro, tendo condições de saúde e tal, poderá disputar eleições presidenciais. Aí o Tarcísio tem que esperar o quê? 2038. Vamos trazer aqui agora uma outra questão. Outra matéria vai trazer que bolsonaristas contrários à possível candidatura de Tarcísio ao Palácio do Planalto intensificaram contatos com o governador de Goiás, o Caiado, que se coloca como opção da direita para 2026. Nas conversas, segundo apurou a coluna, essa ala do bolsonarismo passou a defender o nome do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro como candidato a vice de Caiado na disputa. A estratégia desses bolsonaristas é usar a possível composição Caiado-Eduardo para diminuir as chances de Bolsonaro escolher o atual governador de São Paulo como seu substituto na eleição para o Planalto. Na avaliação dessa ala do bolsonarismo contrária a Tarcísio, uma vez eleito presidente, o governador mataria o bolsonarismo. Disse aqui um deles, né? Tarcísio é jovem, ele ficaria 2 mandatos e 8 anos mata o bolsonarismo. Disse um aliado que não quis se identificar para a coluna. Caiado, por sua vez, tem prometido a Bolsonaro que cumpriria apenas 1 mandato à frente do Palácio do Planalto e depois passaria o bastão para outro nome da direita. O governador goiano, assim como o Tarcísio, promete dar indulto a Bolsonaro. Bom, e o Caiado disse essa semana que só não sai candidato se o Bolsonaro sair. Com o Bolsonaro na disputa, o Caiado abre mão. Sem o Bolsonaro, o Caiado vai para a disputa, mesmo que tenha ali outros nomes da direita concorrendo, né, à presidência da República. Então, a gente vai ter que observar, são muitas movimentações à direita, e o que a gente observa aqui do lado deles lá, tem, né, a questão do Bolsonaro, mas você tem muitos candidatos, muitos nomes, e com força, com muita força. Você tem a Michelle, muito bem colocada nas pesquisas, você tem o Eduardo, não tá lá essas coisas, a Michelle tá melhor do que ele, mas é um nome que aparece ali com 20% mais ou menos. O Tarcísio nem se fala. Você tem o próprio Flávio, foi testado aí, apareceu também pior do que o Eduardo, mas só de ter o sobrenome Bolsonaro já sai mais forte. E você tem esses governadores, Ratinho Júnior, dependendo do cenário vai até bem, o Zema nem tanto, o Caiado nem tanto, o Eduardo Leite, né, não é, digamos assim, aliado do bolsonarismo, mas é um candidato, né, de uma ala mais liberal, à direita. Então você tem várias opções. E quando você olha para o outro lado, o chamado campo progressista, esquerda, centro-esquerda, você tem o Lula pontuando muito bem, mas ainda assim muito abaixo daquilo que o próprio Lula já teve quando estava na presidência. É uma situação realmente complicada, tanto é que muitos apostam que o Lula nem vai disputar a reeleição. Se mantiver esses números de agora, ele tem tempo para mudar.
e quem está na presidência é fortíssimo, né? Você tem condições ali de fazer alguma coisa para melhorar a situação. E quando é testado o nome de Gleisi Hoffmann, Camilo Santana, olha, o Camilo essa semana, se eu pesquisa aqui, não passa de 3%. Então o nome mais forte hoje da centro-esquerda, digamos assim, seria o de Ciro Gomes, que marca 20, 21, 22, inclusive lidera em alguns cenários com Tarcísio, com Eduardo Bolsonaro, dependendo do instituto, mas o Ciro diz que não vai ser candidato, e o Ciro não tem o apoio do PT. Então, como o Ciro não tem uma máquina de comunicação na mão, não tem um apoio partidário, se o Ciro for candidato nas atuais condições, ele corre o risco de sair bem, mas acontecer com ele aconteceu com a Marina, tipo em 2018. Saiu bem e derreteu, porque acaba sendo atacado com muita fake news, mentira, muita crítica de ambos os lados, e aí acontece o derretimento. Então a situação da esquerda, centro-esquerda, tá complicada para 2026. Já do lado da direita, você tem candidato sobrando aqui, o que pode ser um problema para eles também, né? Porque se lança 2, 3, 4 nomes ali, fragmenta, divide os votos, e aí só Deus sabe o que pode acontecer e quem vai para o segundo turno. Eu falei que tinha um recado importante, de fato tem. O canal Cineminha lançou um vídeo novo com indicações aí de filmes nacionais, pouco conhecidos. Vamos lá ajudar, porque o povo fala assim, o Brasil não sabe fazer filme. Sabe fazer bem. Claro, tem filme muito ruim? Tem. Como tem filme dos Estados Unidos muito ruim também. Então a gente tem que valorizar, né, o nosso cinema nacional, e o canal Cineminha fez um vídeo especial dando dicas de filmes nacionais pouco conhecidos. Bora lá ajudar, né, engajar, chega dando likezinho, assiste lá 2, 3 minutinhos, 4, 5, 10 e compartilha, manda pro grupo da família, porque olha, conteúdo político jogar no grupo da família pode dar treta, hein? Não é de filme não, filme o pessoal gosta, então bora espalhar o vídeo do canal Cineminha e o link tá aqui embaixo. Clica aí e bora dar esse engajamento pro meu filho Fábio Jacob. Valeu, gente, até mais!